Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de passo a passo da ovogênese, a formação dos gametas femininos. Em vídeos anteriores, nós falamos a respeito dos ovários. Os ovários são as gônadas femininas e é o local onde ocorre a formação dos gametas. Neste vídeo, nós vamos ver como ocorre a formação dos gametas femininos. Perceba que há semelhanças e nós vamos ver também, obviamente, diferenças em relação à espermatogênese. A formação dos gametas femininos também ocorre dividido em períodos. Nós vamos estudar o período germinativo, o período de crescimento e também o período de maturação. E à medida que nós formos estudar cada um desses períodos, nós vamos ver diferenças e semelhanças entre espermatogênese comparada com a ovogênese. Vamos começar a falar a respeito do período germinativo. E aqui já existe uma diferença muito importante em comparação com a espermatogênese. O período germinativo na formação dos gametas femininos já começa durante a vida fetal. Isso quer dizer o seguinte: a menina, quando ainda está no período de vida intrauterino, está desenvolvendo dentro do útero de sua mãe, já começa a formar as células germinativas. Todas as células germinativas de uma menina são formadas durante o período intrauterino de desenvolvimento fetal. Vamos ver que interessante. Essas células germinativas, agora, semelhante ao que nós vimos em relação à espermatogênese, vão passar por duas mitoses. A mitose é uma divisão equacional. Isso quer dizer que a partir de uma mitose, uma célula vai dividir em duas outras células geneticamente idênticas. E essas outras duas células que acabaram de ser formadas vão passar também por uma divisão mitótica. Isso vai fazer com que, ao final de duas mitoses, ocorra a formação de 4 células que são geneticamente idênticas em relação à célula progenitora. Isso é muito semelhante ao que nós vimos em relação à espermatogênese. A partir da formação dessas 4 células, ocorre que estas agora podem ser chamadas de ovogônias. As ovogônias apresentam algumas características. Por exemplo, essas células são células 2N, são células diploide. E como nós estamos estudando a formação de gametas humanos, vejamos, se essas células são diploides, salvo eventos que vão levar à mutação genética, todas essas células serão 2N, ou seja, diploide, igual a 46 cromossomos. A partir da formação dessas células diploides, estas células vão passar por um estágio de interfase. E essa interfase vai ser importante para a formação do ovócito primário, ou ovócito 1. Essa foi a fase do período germinativo. Terminando o período germinativo, nós vamos agora estudar os eventos do período de crescimento da célula. Vejamos que o período de crescimento ainda está ocorrendo durante o período intrauterino de desenvolvimento da menina. A interfase nós já aprendemos que é um período de desenvolvimento da célula entre duas divisões celulares. A interfase nós já vimos, é dividida em 3 fases: a fase G1, a fase S e a fase G2. Essas 3 fases, resumidamente,
preparam a célula para uma divisão celular. E como nós estamos estudando a formação dos gametas, a divisão celular vai ser uma meiose. Acontece que esta célula que nós estamos estudando, o ovócito 1, vai entrar em divisão meiótica. Porém, presta atenção no que está ocorrendo. O ovócito 1 vai ser interrompido o processo meiótico durante a prófase 1. E o que ocorre na prófase 1 que nós já estudamos? A prófase 1 tem um evento extremamente importante que vai permitir a troca aleatória entre partes dos cromossomos homólogos. Este recebe o nome de crossing over, que está ocorrendo durante a prófase 1. Então perceba o que eu quero dizer agora. Durante a prófase 1 ocorre o crossing over, a troca aleatória de material genético entre os cromossomos homólogos. Quando o crossing over termina, esta divisão meiótica também vai ser interrompida. E o período que vai interromper a divisão meiótica vai receber o nome de dictióteno. Vamos entender agora o que seria o dictióteno. O dictióteno nós podemos entender como uma fase onde inicia ainda durante o desenvolvimento fetal na vida intrauterina da menina e vai perdurar pelo menos até a puberdade. Durante todos esses anos, desde a vida intrauterina até a puberdade, o ovócito 1 ou ovócito primário vai permanecer estacionado na prófase 1 da meiose 1, no momento que termina o crossing over. Esta célula, o ovócito 1, vai percorrer todo esse período, pelo menos até a puberdade. A maioria dos ovócitos vão continuar no período de dictióteno da puberdade até o final da vida fértil de uma mulher, que nós vamos considerar na nossa aula em torno de 45 anos. Então perceba, o dictióteno é uma pausa extremamente longa, pode perdurar por décadas inclusive, onde a célula fica estacionada em prófase 1 da meiose 1. E essa pausa pode chegar até cerca de décadas. Mas o que vai tirar uma célula desta longa pausa? Na verdade, são alterações hormonais que iniciam na puberdade. O que acontece? Por ação dos hormônios femininos sexuais, o processo meiótico vai continuar a cada mês normalmente. Então lembra, a célula está estacionada em prófase 1 da meiose 1. Se o processo meiótico continuar, esta célula, o ovócito primário, vai continuar o processo meiótico, chegando em metáfase 1, passando por anáfase 1 e terminando em telófase 1. A telófase 1 vai concluir a meiose 1 e vai preparar a célula para a sua divisão. Agora nós vamos começar a estudar o que ocorre durante o período de maturação. Durante o período de maturação, o ovócito primário vai ser dividido ao final do processo meiótico. Com a conclusão do processo de meiose 1, o ovócito 1 vai ser dividido e isto vai originar duas outras células. Uma célula nós vamos chamar de ovócito 2. E uma outra célula que vai ser formada, veja muito bem a característica dessa célula, nós vamos chamar de corpúsculo polar. Perceba que o corpúsculo polar é uma célula extremamente pequena.
Por que isso acontece? Quando ocorre a divisão do ovócito 1, praticamente todo o citoplasma vai ser direcionado para o ovócito 2, também chamado de ovócito secundário. Pouco citoplasma vai ser doado para o corpúsculo polar. Este corpúsculo polar que acabou de ser formado não é uma célula funcional, apenas o ovócito 2. E quem seria este ovócito 2 na prática? O ovócito 2 nada mais é do que o gameta feminino. Se é o gameta feminino, esta célula é uma célula haploide. E veja, se é uma célula haploide, nós estamos considerando a reprodução humana, esta célula agora é uma célula N com 23 cromossomos, obviamente, salvo qualquer mutação cromossômica. O ovócito 2 vai ser liberado normalmente a cada 28 dias por meio de ação hormonal. Alguns autores dizem que em um mês o ovário direito libera um ovócito, no outro mês o ovário esquerdo libera um outro ovócito e vai sucedendo essa alternância ao longo dos meses. Mas veja bem, isso não é uma regra. Pode sim um ovário liberar consecutivamente 2 ovócitos e o outro ovário não liberar nenhum. Pode acontecer também de, a cada 28 dias, ao invés de um ovócito ser liberado, 2 ovócitos. Isso também pode ocorrer. Pode ocorrer também que o ciclo fértil da mulher não seja exatamente 28 dias. Esse valor de 28 dias é uma forma didática meio que universal que nós utilizamos, mas pode ter ciclos mais curtos ou mais longos, dependendo dos hormônios femininos. Então, existem algumas variações, porém, para a forma didática, nós falamos que a cada 28 dias, uma mulher, mediante ação hormonal, libera um gameta feminino, que agora nós sabemos é o ovócito 2 ou ovócito secundário. Mas o importante agora é saber o que vai acontecer após a liberação do ovócito 2, do gameta feminino. Quando ocorre a liberação do gameta feminino, ele tem 2 caminhos a percorrer. Um caminho é que este ovócito vai ser fecundado. Não é o que normalmente acontece. O outro caminho mais comum é que esse ovócito não vai ser fecundado. Vamos agora ver o que acontece caso o ovócito seja fecundado, caso o ovócito não seja fecundado. Vamos começar pelo caminho mais comum, a não fecundação do ovócito. Caso esse ovócito não seja fecundado, esta célula vai estacionar o seu desenvolvimento em metáfase 2. Caso o ovócito seja fecundado, isso quer dizer que o ovócito vai receber um espermatozoide. Obviamente, conforme nós já sabemos, o espermatozoide é o gameta masculino. A primeira etapa extremamente importante que ocorre quando o ovócito 2 recebe o espermatozoide seria a formação de uma estrutura que agora nós podemos chamar de óvulo. Veja o que vai acontecer. Quando ocorre a chegada do espermatozoide próximo ao óvulo que acabou de ser formado, ocorrerá a fusão, a união entre a membrana plasmática do óvulo com a membrana plasmática do espermatozoide. Isto recebe o nome de plasmogamia, a união entre as membranas plasmáticas dos gametas, masculino e feminino. A plasmogamia, por sua vez, vai permitir que
o núcleo do espermatozoide seja introduzido no óvulo. Esta introdução do núcleo do espermatozoide no óvulo vai levar a um outro processo chamado de cariogamia. Cariogamia pode ser entendido como a união entre os núcleos, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide. O que vai acontecer agora? Esta célula estava estacionada em metáfase 2. Agora, graças à fecundação, esta célula vai continuar o seu processo de meiose 2, vai passar de metáfase 2 para anáfase 2, telófase 2, e agora essa célula vai ser dividida em duas outras células. Portanto, nós podemos perceber que, após a conclusão da meiose 2, esta célula recém-fecundada foi dividida, e essa divisão originou um novo corpúsculo polar. E veja que interessante, lembra que ao término da meiose 1 ocorreu a formação do ovócito 2 e de um corpúsculo polar. Ao término da meiose 2 vai ocorrer a formação de novas duas células e este corpúsculo polar também vai ser dividido, originando, portanto, ao final dessa etapa, 3 corpúsculos polares, 3 células não funcionais e uma célula funcional que vai continuar o desenvolvimento embrionário, fetal, até que nasça uma criança. Portanto, nós acabamos de concluir todas as etapas relacionadas com a ovogênese. Pessoal, a respeito da ovogênese, essas eram as informações que eu gostaria de deixar para vocês. Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!